Namastê, muito bom dia para vocês, para nossa live de 8 horas da manhã. Como tratar os problemas da infância, como que a constelação vai poder te auxiliar aí, você tratar as suas questões da infância. Então hoje, em homenagem ao Dia das Crianças, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar que nós somos compostos de histórias e que a infância é uma terra que a gente pisa por toda uma vida. Então, para começar, eu quero me apresentar, né? Quem sou eu? Eu sou Ludmila Lorena, sou consteladora familiar. Estou aqui para trazer as raízes profundas, para trazer para vocês clareza, descomplicar um pouco a constelação familiar, trazendo esse olhar sistêmico e mais amplo para vocês começarem a ver, entender mais as raízes das questões de vocês. Então, eu vou pedir para vocês mandarem uns aviãozinhos aí, convidando as pessoas para vir participar dessa live, que a live hoje está muito bacana, trazendo assuntos muito profundos, muito ricos. Então eu já mandei aqui e deixo o pessoal ir chegando para a gente começar Seja bem-vinda aí o pessoal que está chegando. A live fica gravada, coloco ela também no YouTube, porque são lives muito ricas que eu tenho feito toda segunda-feira e tem feito muitos movimentos. E hoje a gente vai falar como que a constelação familiar pode tratar os nossos problemas da infância. Então, vamos começar, né? Porque a gente pensa, não, mas eu nem tô pensando na minha infância, eu tô aqui na vida, lutando aí com a vida. Mas a gente precisa entender que nós somos compostos de histórias, que nós somos feitos de histórias. E todas essas histórias nos compõem, e é da onde quando a gente nasce, quando a gente chega às nossas primeiras histórias, nosso primeiro contato com o mundo, é quando a gente é criança. E é a partir desse lugar, tem as histórias que a gente vive ali na nossa infância, e é o contato que a gente tem também com as outras gerações, que é através dos nossos pais, né? As questões, as crenças, as dificuldades que eles vêm trazendo, vem também da transgeracionalidade. Então a gente trazer esse olhar mais amplo para essa infância, porque as pessoas acham que está só ali no que aconteceu com aquela criança. Mas é muito mais do que isso, porque é na infância que a gente tem esse contato com toda a nossa transgeracionalidade através dos nossos pais, porque nós buscamos a nossa unidade, e nós somos 50% pai e 50% a mãe, e pra gente buscar a nossa unidade, a gente tá inteiro ali, a gente entre muitas dinâmicas do pai e da mãe. E é sobre isso que eu vou falar. Mas eu queria falar pra vocês, aqui, eu tô olhando aqui, tá, gente? Porque eu preparo uma aula muito bacana, eu estudo antes, faço uma aula. Claro que eu já tenho conteúdo, mas eu estudo um pouco mais, aprofundo, vejo se tem mais alguma informação para trazer essas lives que estão bem ricas para me poder contribuir de forma efetiva aí com vocês. Então, a constelação familiar, ela é uma terapia breve, que ela trabalha onde? Na raiz das suas questões, onde ali no seu inconsciente, né? A gente aqui na consciência pessoal, a gente está aqui no consciente e no subconsciente. A constelação familiar está onde? No inconsciente. E aonde que está esse inconsciente? Esse inconsciente está na nossa alma. E como que essa alma se manifesta através do nosso se manifesta na nossa vida através do nosso corpo, através do nosso sentir. Então tudo que a gente trabalha aqui nesse inconsciente vem à tona no nosso sentir. A constelação familiar, ela traz isso pra gente. Então vamos pensar assim, a vida que a gente vive hoje, as emoções que a gente não resolvidas, tudo isso está ligado na infância. Então assim, eu pergunto para vocês, qual é a sua questão de vida hoje? Você tem dores emocionais que você não está conseguindo resolver? Pensa, porque tudo isso vem da infância. Insegurança, depressão, ansiedade, tudo isso vem da infância de vocês. E a gente, né, pais infantilizados, famílias disfuncionais, tudo isso, todas essas questões, vêm da onde? Lá da nossa infância. Nossos problemas, as questões que faltam lá atrás, a gente fica aqui na vida adulta com problemas emocionais projetando na vida, né? As questões, por exemplo, as pessoas... Eu falei muito sobre dinheiro semana passada, que foi a live do dinheiro. Quem não assistiu, assiste. O que a gente fala sobre o dinheiro? Dinheiro não é o problema é o quê? As nossas questões emocionais vinculadas ao dinheiro. Então tudo isso vem de onde? Vem da nossa infância. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso e trazer mais clareza que a nossa infância é essa terra aí que a gente pisa a vida inteira. Mas a questão é, a gente pisa a vida inteira e tá lá atolado a vida inteira, ou a gente já consegue fazer um movimento para sair disso e para viver para frente? Então, você consegue ver esses problemas que refletem na sua vida hoje?
Então eu vou trazer para vocês algumas questões para vocês entenderem como que isso é profundo. Vou trazer questões assim comuns, tá? Que de pessoas que vêm para constelar, para vocês entenderem. Eu vim trazendo a mesinha aqui, porque quando a gente faz uma constelação familiar, a gente usa os bonequinhos. Eu, no caso, uso a constelação na água, porque aí os bonecos se movimentam. Mas aqui, para explicar para vocês, eu trago os bonequinhos para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. A pessoa vem aqui constelar porque ela realmente não consegue prosperar, tá? Deixa eu pegar o bonequinho da prosperidade aqui. Aquela vida difícil, super insegura, morre de medo, o dinheiro dela nunca dá, e com muito medo das coisas, muita insegurança, e às vezes ela precisa empreender, dar um passo diferente, ela é muito insegura. Então, a questão dela é a insegurança que está impedindo ela de prosperar. E aí, quando a gente vai abrir a constelação familiar e olhar, é como se ela aqui, ela não está olhando. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem melhor. Ela não está olhando aqui para a vida, para a prosperidade, para o mais. Ela está aqui como se ela tivesse, a criança dela tivesse aqui, ó, sentadinha. Vou fazer mais para trás para vocês verem melhor. É como se ela tivesse aqui, ó, sentadinha, esperando o quê? Ela está aqui esperando o quê? A mamãe dela. As questões da mamãe dela que na infância dela não veio, não apareceu, a mamãe não veio, não estava aqui quando ela precisou, quando ela era criança. Porque quando a gente é pequena, a gente nasce, né, a gente precisa vincular para a gente sobreviver. E se isso falta de alguma forma ali, alguma demanda infantil da gente de ter esses pais, e ela aqui nasce em segurança, e ela tinha muitas questões com a mãe, porque a mãe abandonou ela quando ela era pequenininha, e ela estava aqui esperando a segurança da mãe, esperando o colinho da mãe dela. E o que que acontece? Ela não consegue avançar, né? A constelação familiar traz esse olhar, que ela está virada de costa para a vida, que ela está uma adulta infantilizada, ainda esperando a mãe dela. Enquanto ela não fizer esse movimento de cura aqui na constelação familiar que a gente faz, para olhar para a vida, para olhar para a prosperidade, ela não consegue ter mais segurança, né? Ela não consegue, quando ela não conseguir acolher essa criança, porque nós adultos aí, nós acolhemos essa criança. Então, é uma questão muito séria. Outra questão é a nossa ansiedade, né? A gente querer sempre ali no futuro, mas se a gente às vezes está numa família muito disfuncional, a gente tem que fazer as coisas, sempre falta as coisas pra gente. Então a pessoa vem pra constelação com muita questão de ansiedade, a gente vai ver a causa tá lá na infância dela, na disfuncionalidade daquela família, e ela ali naquele desespero, correndo a vida inteira pra alcançar alguma coisa, pra ter a atenção dos pais, né? Não é vista aqui pelos pais, mas ter a atenção dos pais. Ela está sempre buscando alguma coisa desesperada, dando crise de ansiedade, desespero ali, né, na vida adulta. Então, muito sério. Muito também outra questão que é muito complicada, muito na infância, que traz para as pessoas, que são as pessoas que têm problema de tamanho, que têm pais infantilizados, né? Os pais são crianças, por exemplo. Você tem um pai e uma mãe que são como crianças, e aí você cresce tendo que cuidar, por exemplo, uma mãe depressiva, um pai alcoólatra, e você passa a vida inteira, cresce tendo que cuidar desses papais. Olha a falta de ordem aqui, né? Os pais pequenos e os filhos grandes. Então você fica totalmente fora do seu lugar. E aí você cresce fora do seu lugar. E quando você cresce, muito sobrecarregada, acha que tem que dar conta de tudo, né? Faz tudo pra todo mundo e ninguém faz nada pra você. Aí começa a ficar depressiva, essas questões mais profundas, ansiedade também. Por quê? Porque é filha de pais infantilizados. Então isso aqui também a gente trabalha bastante na constelação familiar. Então são muitas questões ali que a gente traz da nossa infância, que a gente tem um movimento também de amor interrompido, que é muito profundo, que até os 3 anos a gente busca. Eu também tenho uma live falando sobre isso, essa vinculação. Mas se a gente ali, quando é criança, né, e tem um movimento de interrupção desse amor em direção aos nossos pais, a gente cresce aqui com pouco vínculo. E aí a gente tem dificuldade de se vincular, a gente tem dificuldade de ficar muito no trabalho, tem dificuldade de ficar nos relacionamentos, a gente não consegue criar vínculos, estabelecer vínculos fortes. Por quê? Porque a gente tá ali, o nosso movimento de amor fica interrompido em direção aos nossos pais. Quando o nosso movimento de amor fica interrompido em direção aos nossos pais, a gente fica com o nosso fluxo de vida interrompido. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, que vai ser mais claro para vocês. Então aqui a criança, ela nasce, ela é pequenininha, e aí ela tem um problema que a mãe dela, quando ela nasce, fica doente ali, né, vai pro CTI, e ela não tem esse contato com a mãe. Então ela tem um movimento aqui de amor interrompido, aqueles primeiros momentos de vida que ela precisava ali daquela mamãe. Então aí o que acontece? Aquela hora que aquela criancinha acabou de sair da barriga da mamãe,
e não tinha mamãe para estar com ela, o que acontece com essa criança? Ela fica com um movimento de amor interrompido, mas não é da mãe em direção a ela, é o dela em direção à mãe. Isso aqui, na vida adulta dela, quando ela vem constelar, né, ela tem muitos problemas de relacionamentos, ela tem problema de ficar no emprego, ela não consegue vincular de forma efetiva aqui, né? E aí quando a gente vai olhar, o que aconteceu ali na infância? A gente precisa voltar lá naquele lugar, na constelação familiar, fazer um movimento de reconciliação daquela memória ali, para que essa pessoa possa liberar o fluxo de vida dela aqui, conseguir estabelecer vínculos mais saudáveis, problemas emocionais. Essas são coisas simples, mas a gente tem muitas crianças que vêm de famílias disfuncionais, né, gente? Então, quando a gente é criança, a gente é inocente. Então, toda criança é inocente. Criança não tem culpa de nada. Nada que acontece. Crianças abusadas, espancadas, abandonadas, né, rejeitadas. Tudo isso vem da infância, gente. E a criança, ela é inocente, tá? Ela é inocente, porque quando ela é pequenininha, ela está sob a responsabilidade dos pais. Ah, mas era a mãe que estava cuidando. Não quero saber. Ela é responsabilidade da mamãe e responsabilidade do papai. Mesmo que o papai tenha ido embora, essa criança é responsabilidade desses pais. Mas quando a gente cresce, a gente olha pra vida, a gente cresce e aí a gente é adulto. E quando a gente é adulto, a gente não é mais inocente. Então a gente já não tá mais sob o cuidado dos nossos pais. A gente já é adulto e aí a gente pode fazer as nossas escolhas, assumir a culpa das nossas escolhas. Então esse processo de sair da infância para adultecer é um processo de maturação psíquica muito profunda que a gente precisa passar. Mas a gente só consegue trabalhar, sair dessa inocência para ir para a vida adulta quando a gente consegue trabalhar as nossas questões da infância. E aí quando a gente adultece, amadurece, a gente começa a entender que quem vai acolher essa criança? Quem vai acolher essa criança é você, adulto. Papai e mamãe não vai voltar para poder resolver. O que já passou, não tem jeito, ficou para trás. E a gente precisa ir para frente. Então, quem vai acolher essa criança? Quem vai acolher essa criança somos nós. Nossa criança interna ferida. Porque papai e mamãe não vai voltar ali para poder curar a gente. E como é que a gente vai fazer esse movimento? Para adultecer. Quando a gente consegue se desvencilhar emocionalmente. Presta atenção, gente, isso é uma chave. Desvencilhar emocionalmente dos nossos pais, das demandas dos nossos pais. Porque quando a gente entende que sai dessa infância, né, sai dessas questões da infância, a gente consegue desvencilhar e criar nossa identidade. A gente fala pra gente adultecer, a gente precisa desobedecer os pais. Ah, mas como é que eu vou desobedecer minha mãe, o meu pai? Mas quando você é adulto, você faz escolhas. Você pega o que sua mãe te ensinou, o que seu pai te ensinou, o que foi possível, e com aquilo, o que você vai fazer com a vida a partir daqui? Pra frente, o que você vai fazer? Então você precisa desvencilhar dessas questões, entender que aqui foi como tinha que ser. O mais difícil que tenha sido a infância de vocês, é nesse lugar que a gente trabalha muito profundamente na constelação. Por mais difícil que tenha sido a infância, mas eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui dada para adoção, são muitas questões, mas tudo isso faz você ser quem você é hoje. Então esse movimento é um movimento muito profundo de reconciliar com as suas histórias para ser quem você é. Porque independente do que você viveu aqui nessa infância, hoje você é um adulto. E a sua vida foi preservada porque você está vivo. Porque quando a gente nasce, a gente aqui é criança, a gente nasce, a gente ganha a vida. E junto com essa vida vem o preço que essa vida custa para todos nós. Olha como isso é profundo. E aí a gente cresce e esse preço, essa vida custa. E aí a gente vai o quê? A gente vai entrar no jogo da vida, vai pagar o preço aqui e fazer acontecer com o que a gente tem, ou a gente vai ficar aqui como criança infantilizada? E é nessa infância que a gente tem contato com esses pais, que eu falei, a gente está buscando aqui a nossa identidade, né? A nossa mãe, a identidade, metade nossa mãe, metade nosso pai. A gente está buscando isso aqui, e é nesse lugar que a gente tem contato também com as histórias passadas que se repetem, porque muitos dos nossos pais estão repetindo a história dos pais. Por exemplo, um casamento que não foi feliz, lá a minha mãe teve um casamento, a mãe dela não teve um casamento feliz, ela repete a história, ou ela teve um pai alcoólatra, aí meu pai também é alcoólatra, aí o meu pai tem uma questão. Então essas histórias vão vindo de geração até geração, elas vão passando de geração em geração. É como se, vou trazer um desenho aqui para vocês entenderem, né? É como são questões ali, essas repetições de padrões, a gente vai vivendo as gerações aqui, aí um vem e para, aí vem outro, aqui são barreiras, né, que são criadas, para. Aí vem outro, aqui, barreiras, e para. E aí quando a gente chega aqui,
Ou a gente fica aqui parando até a próxima geração, até um dia alguém resolver, ou a gente entende, ok, aqui foi como tinha que ser, eu posso fazer um pouquinho diferente. Aí você vai fazer um pouquinho diferente. Não precisa ser igual a todo mundo. Você não vai deixar de pertencer se você fizer um pouquinho diferente. Então aqui você pode fazer um pouquinho diferente. Claro, honrando, entendendo que não faltou nada, cada um fez dentro das suas condições, mas você pode fazer um pouquinho diferente. E é nesse lugar que a gente honra a nossa infância, quando a gente entende o quê? Que a gente pode fazer um pouquinho diferente, que a gente não precisa continuar as mesmas histórias. E então a gente traz gratidão e honra para tudo isso. Por quê? Porque quando a gente não tem gratidão do lugar da onde a gente veio, né? Como a gente não tem gratidão da vida de onde ela veio, isso é muito sério, é uma questão muito profunda aí da infância, porque as pessoas elas rejeitam profundamente a infância delas, a história delas, de onde elas vieram. Muitas pessoas, inclusive, chegam para constelar, elas nem lembram da infância. Então elas deixam ali, né, aquelas memórias ali, uma forma de não lembrar, uma forma do inconsciente proteger essas pessoas de coisas que aconteceram. E a gente precisa trazer muita honra para essa infância, porque é da onde a gente veio, é da onde faz a gente ser o que nós somos hoje. E aí a gente precisa trazer honra para essa vida, de onde é a vida. Não é você ficar esperando se sentir amado pelos seus pais. Não é esse o movimento, tá? A criança, ela fica esperando se sentir amada pelos seus pais, de forma que os seus pais expressem esse amor para essa criança. Mas nós adultos, a gente não fica esperando aqui, igual eu tô falando do movimento de ficar esperando se sentir amado pelos nossos pais. Isso aqui é coisa de criança, inocente, que tá ali esperando alguma coisa acontecer, esperando o sucesso acontecer, inseguro, com muito medo, com esse movimento aí interrompido em direção à vida. Nós adultos não. Nós adultos, a gente olha para esse amor, a gente vê o amor dos nossos pais. Ah, mas meu pai e minha mãe não gostavam de mim. Mas você está vivo, então a gente precisa olhar para o amor da vida. A vida aconteceu de alguma forma. Alguém cuidou de você, alguém zelou para você para que você chegasse até aqui. Existe amor em algum lugar e você precisa olhar para esse amor, de onde vem esse amor, para que você possa seguir a sua vida. Não é ficar esperando se sentir amado pelos seus pais, é ver o amor da vida que chega através de você e olhar para a vida e olhar para frente. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque muitos de nós estão aí esperando se sentir amado. E aí os pais, eles não são maus. Só que os nossos pais, eles estão emaranhados nas histórias deles. E muitas vezes esses pais não estão disponíveis para essas crianças. Porque eles estão aqui para as questões deles. Eles não estão disponíveis para a gente. Eles ainda têm muitas questões para resolver. E aí a gente não se sente amado. A gente tem esse movimento de amor interrompido. Então por a gente não se sentir amado pelos nossos pais, a gente fica com o nosso movimento de amor em direção às pessoas, achando que as pessoas não gostam da gente. Mas é nós que não estamos nos dedicando a serviço da vida, né? Nós é que estamos com o nosso fluxo de vida interrompido aí com as nossas dores emocionais lá da nossa infância. Então vocês conseguem perceber como é profundo esse movimento e aí como é que é essa questão de honrar pai e mãe, né? Eu gosto muito de explicar essa questão, acho que todas as lives eu falo um pouquinho sobre isso. Porque honrar o seu pai e sua mãe não é ficar grudado no pai e na mãe, obedecer pai e mãe, até porque adulto não tem que ficar obedecendo pai e mãe, adulto faz a sua história, faz as suas escolhas, não é sobre isso. Honrar pai e mãe é você entender que não faltou nada, não falta nada para você. Foi tudo como tinha que ser. Se o copo estava meio vazio, se for um copo assim, né? Se você queria ter ganhado um copo cheio, mas você ganhou um copinho meio vazio, é o suficiente para você. Muitas pessoas acham que isso é o suficiente. Ah, minha mãe só tinha isso, ok, tá bom. Não, não é. A sua mãe tinha isso para te oferecer e isso é o suficiente para você. Então, um movimento de muita humildade também em direção à vida, um movimento de amor, né? De olhar, então, essa quantidade aqui é o suficiente. Eu tô vivo, minha vida foi preservada e o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer com essa vida aqui que me foi dada? Fazer o seu movimento para frente. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, a forma que você tem de honrar é passar a sua vida adiante. É fazer algo de bom com a vida que você tem. Não é ficar grudado em pai e mãe e tal. Porque esse movimento de honrar pai e mãe, ele é um movimento individual para cada um. Para uns é aproximar mais, para outros é distanciar um pouco mais. Então, isso é muito pessoal, não tem regra de bolo, mas vocês precisam ter um movimento dentro de vocês, de entender que nada faltou, que as coisas forem como tem que ser e trazer gratidão para tudo isso, porque se você não tem gratidão de onde a vida chega para você, se vocês não têm gratidão por essa mãe, por esse pai, por essa vida, do jeito que ela chegou, o que você pode esperar da vida? O que você vai receber da vida se você não recebe nem a vida que chega para você?
Isso é forte, né? Isso impacta muito profundamente, mas isso é uma verdade muito profunda. Se você não tem gratidão pela vida que chega até você, a vida também não tem gratidão por você. Então o movimento de gratidão é um movimento de entender que as coisas são como elas têm que ser, que a vida é muito grande e que nós somos pequenos diante dessa vida. E existe um caminho para essa vida acontecer, existe um caminho para tudo isso ser. E a gente precisa se humildar diante disso, né? A nossa criança aí, ferida, rejeitada, abandonada, humilhada, injustiçada, precisa olhar para isso, cuidar dessas dores, esse movimento que a gente faz muito profundamente na constelação familiar, trazer muita gratidão, reconciliação para isso. Para quê? Para que a gente possa ir para frente. Porque essas dores emocionais que vocês estão vivendo na vida de vocês, hoje, essas feridas que a gente não está olhando hoje, elas continuam influenciando nas nossas decisões da nossa vida adulta. E aí, parando o nosso fluxo de vida. Então, às vezes, muitas pessoas... E cada pessoa tem uma ferida diferente, né? Uns se sentem rejeitados, outros foram abandonados, outros foram humilhados, outros foram traídos, sente, né, a ferida da traição. Tudo isso vem da infância. Humilhados. Então, assim, cada um recebe de uma forma. E toda criança, ela tem uma ferida. Pode ser por, mas eu fui muito bem cuidada, muito bem, tive tudo. Exatamente. Então, a gente tem uma criança ferida dentro de nós, ou por excesso, ou por falta. Excesso também traz feridas, tá bom? Muito excesso, né? Essas crianças que são excessivamente bajuladas, nunca são contrariadas, né? Esse também é um viés muito grande aí dos narcisistas, né? Quando eles crescem se tornarem narcisistas. Porque o narcisista ele tem dois viés aí, né? Aquela criança que foi muito rejeitada, muito deixada de lado, ou aquela que foi muito, são dois polos aí, mas que foi muito vista e não foi contrariada, então ela também tem esse viés. Então, tanto o excesso quanto a falta dessas crianças vem ali, desses adultos, né, dessas crianças, são as questões que nós temos como adultos, tá? Então, essas são as questões, quero que vocês olhem para essas questões emocionais das crianças de vocês. E eu vou falar como eu tô falando de criança, eu vou falar de mais uma questão aqui, eu vou falar das nossas crianças, eu vou falar, e os meus filhos, né? Então, eu quero falar também que os nossos filhos pequenos, quando eles são pequenos, até uns 12, 13 anos, eles estão dentro dos pais, tá? Eles estão dentro daquela casa, eles são inocentes, eles estão dentro daquela família. Então, quando essas crianças começam a trazer muitos problemas para as famílias, os pais precisam vir constelar para olhar as suas questões. Estão vendo aí muitas crianças, porque eu tenho entendido muitos pais com muitos filhos querendo suicidar, muitas crianças aí viciadas, muitas crianças extremamente ansiosas, extremamente agressivas. Essas questões todas estão vinculadas aonde? Porque quando a criança ela é pequena, ela é inocente. Ela está dentro do núcleo familiar. Então, quando ela é pequenininha, quando essas crianças pequenas e começam a trazer problemas, a gente traz na constelação familiar, os pais vêm para a constelação familiar, para eles olharem para as questões deles e, como mágica, essas crianças começam a melhorar. Porque quando os pais olham, e aí muitos pais começam a achar que os problemas é com os filhos, que as pessoas gostam de delegar os seus problemas. Mas a partir depois do momento que a gente adultece, a gente já não está mais no núcleo dessa família. A gente é adulto. E aí a culpa não é dos nossos pais. A culpa não é da nossa mãe, tá bom? Quero trazer essa clareza, que as pessoas mas aquela que minha mãe fez comigo, a minha mãe acabou com a minha vida. Sua mãe não acabou com a sua vida. Você que está acabando com a sua vida porque você não reconciliou até agora com a vida do jeito que ela chegou para você. Então, quando você é adulto, adulto faz escolhas. Adulto vai para a vida. E adulto faz escolhas, e o que mais assusta na vida de um adulto, né, que deixar de ser infantilizado para ser adulto, é fazer escolhas, gente. Então presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês, porque toda escolha traz uma perda. Porque se você escolher uma coisa, você vai perder outra. Se você escolher aqui, você vai perder aqui. Todas as escolhas trazem perdas. E muitos adultos não querem fazer escolhas, querem ficar infantilizados para não ter perdas. Não querem fazer escolhas, querem culpar os outros, querem trazer a culpa nos outros para não ter que fazer as suas escolhas e ter as suas perdas. Mas como eu falei para vocês e vou falar de novo, a vida custa.
A vida não é só a vida tem um preço a ser pago. Você vai entrar no jogo da vida, vai pagar o preço que precisa para você prosperar, para você fluir, para você ter relacionamentos saudáveis, filhos felizes, né? Fluir aí no fluxo da vida, ou você vai ficar como uma criança parada esperando alguém resolver alguma coisa para você. Porque é isso que as vítimas fazem. Elas se vitimizam esperando que alguém chegue para fazer algo para elas. Bert Hellinger fala muito isso, né? Nas vítimas, as pessoas que se mantêm como crianças. Vítimas são crianças, vítimas não prosperam, vítimas não se relacionam, né? Ou quando se relacionam é aquela loucura, porque elas estão sempre esperando alguém para fazer para elas. Por exemplo, filhos de mães vitimizadas criam filhos fora do lugar, porque os filhos querem salvar essas mães que são vítimas. Coitada da minha mãe, então não conecta com a força da mãe, e aí ficam pessoas fora do lugar, sobrecarregadas, né, totalmente fora do lugar no mundo, achando que são melhor que as outras pessoas, e não consegue se dar bem nada com esse fluxo de vida interrompido. Então vítimas, gente, elas não atrapalham só a vida delas, né, ela atrapalha a vida de todo mundo que está em volta delas, porque a vítima, ela tira todo mundo do lugar delas. Então, vamos olhar para as nossas crianças, nossa criança interna, vamos cuidar dessas crianças, nossas crianças internas, e quem tem filho, vamos cuidar das nossas crianças também pequenas, cuidando de nós, tá bom? É muito importante isso, eu gosto de trazer muita clareza, porque é tão lindo as histórias, tão bonito as pessoas que vêm, né, trazendo essas curas, porque a gente cuidando e curando também essas crianças, a gente está curando o mundo. Então a gente vem, então essa live hoje falando de criança, dessas feridas emocionais. Então quem vai cuidar dessa criança, quem vai cuidar dessa vítima, somos nós adultos. Vamos fazer escolhas e vamos cuidar disso, vamos cuidar das nossas dores emocionais, vamos cuidar das nossas feridas, vamos reconciliar com tudo isso para a gente poder fazer algo de bom com a vida que nós temos, porque a gente está aqui para caminhar para a vida, nós estamos aqui para caminhar para o mais, rumo ao mais, é criar mais esse planeta, se colocar a serviço da vida para contribuir com mais. É assim que a gente prospera, é assim que a abundância chega pra gente, é com gratidão, com fluidez e com muita honra, né? Que a gente fala, a constelação familiar é um rio que flui e honra, tá bom? Então, assim, eu quero que vocês pensem essa live, compartilhem com outras pessoas, tá, gente? Compartilha, vamos falar sobre isso, vamos olhar para isso, né? Então, a constelação familiar, ela vai te ajudar a resgatar esses movimentos de amor interrompido, essas repetições de padrões, curar a sua criança ferida para trazer você para sua identidade. Isso é muito importante e a gente precisa fazer esse trabalho. E a gente não tá sozinho, temos pessoas aí para auxiliar. Venham constelar, venham trabalhar isso, venham adultecer, tá bom? Porque quando a gente desvencilha aí das nossas dores emocionais, da infância, a gente se torna protagonista da nossa própria história. Então a gente precisa desvencilhar disso, a gente precisa sair dessas questões pra gente poder caminhar pra vida, tá bom? Então assim, se você quer olhar para suas questões, resolver esses bloqueios de infância, fluir em gratidão, desbloquear esse fluxo de vida de vocês, eu vou convidar vocês para virem fazer uma constelação familiar, para vir constelar, vir conhecer a constelação, conhecer o meu trabalho, compartilhe essa live, vamos olhar para as nossas questões, porque tem solução, nós não precisamos ficar aí batendo cabeça a vida toda, tá bom? Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Vou falar mais essa semana sobre criança ferida, que é um tema muito legal, muito profundo, falar sobre as feridas e tudo mais. E toda segunda-feira eu tô trazendo aí temas novos para vocês sobre a constelação, para descomplicar a constelação familiar. Então fica comigo, me acompanhe, porque tem muita coisa bacana aí para vocês, tá bom? Então vamos olhar essa semana para nossa criança ferida, vamos olhar para as nossas dores emocionais e vamos começar a soltar tudo isso aí pra gente poder caminhar para a vida. Muita gratidão para quem tá aqui hoje, gratidão para quem vai estar aqui no futuro, vai assistir essa live no futuro e namastê.